João capítulo 5, né, nessa data especial, para que todo mundo fique muito legal e a gente possa se alegrar em Deus total. Então, de qualquer maneira, o que acontece? O capítulo 5 de João vai encerrar essa primeira epístola e ele foca na vitória que a gente tem que ter por meio da fé, no testemunho de Deus sobre seu Filho e na confiança que o cristão pode ter na vida eterna. Então, a primeira parte que ele vai falar aqui é sobre a fé que vence o mundo. Nesse sentido, João vai explicar para a gente que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O amor a Deus é demonstrado então pela obediência aos seus mandamentos, que não são pesados para quem nasceu de novo, né? Para que eu teve esse encontro maravilhoso com Jesus. E eu tenho certeza, eu me lembro lá em 97 o que aconteceu comigo, e lembro daquele dia, lembro de descer as águas, né? Então isso faz para a gente uma transformação. Nesse sentido, a gente entende que obedecer a Jesus pode ser complicadinho, mas não é, né, difícil, não é um fardo, até porque Deus nos ajuda a vencermos todas as situações que nos aprisionam. E eu confesso para vocês que lá em 97 eu ainda não estava preparado para entender o Evangelho, mas eu tomei a decisão e aos poucos Deus foi me mostrando algumas coisas, e vamos dizer que teve alguns anos ainda que eu bati biela, como a gente fala, né? O motor ainda estava ali tendo que fazer uma meia sola, digamos assim, mas disso depois de alguns anos a gente começou a entender o Evangelho plenamente e caminhar com Jesus. Então veja só, meu testemunho também fortalece a você para que você compreenda que a fé em Jesus Cristo é a ferramenta completa que nos permite vencer as tentações e as pressões do mundo. Então tome uma decisão por Jesus, mesmo que às vezes você esteja inseguro ou insegura dessa decisão, que Deus vai abençoá-lo e vai fortalecê-lo nesse sentido para você caminhar e ter uma vida de tranquilidade. É interessante porque às vezes a gente não lembra como era o nosso passado, mas o passado era cheio de escravidão, das dívidas, era de uma ansiedade que não tinha tamanho porque você buscava em várias coisas. Eu, por exemplo, buscava nos relacionamentos alguma coisa que eu achava que eu podia encontrar no outro, alguma perspectiva, para amenizar, né, toda a minha ansiedade, toda a minha dificuldade, o vazio, e realmente depois eu compreendi onde é que a gente podia preencher esse vazio, em Jesus. E é dessa maneira então que aqui o João vai dar continuidade, destacando que a identidade de Jesus ela é confirmada por testemunhos que são poderosos, não o meu testemunho, mas ele menciona que três, de certa maneira, testemunhos, eles cooperam entre si. Esse testemunho, o que é? O Espírito, a água e o sangue. Mas o que tem a ver nesse sentido? Bem, olha só, o Espírito é aquele que está conosco, que nos dirige. A água faz referência ao batismo de Jesus. E o sangue é que realmente a gente aceita o testemunho que Jesus nos deu a vida eterna. E essa vida está exclusivamente no seu Filho. Como diz lá o versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso pode até parecer, né? Não, mas não precisava repetir, porque quem tem o Filho tem a vida, ótimo. Mas ele faz questão de dizer, olha, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, a Bíblia, ela não fala nada que seja excesso ou alguma coisa assim, não, ela fala o básico, e quando ela fala dessa maneira, né, ela fala afirmando e também negando, é para tomar muita atenção nisso, e o versículo 12 vai falar isso pra gente. De qualquer maneira, só para vocês entenderem, né, isso é conhecido também pelos grupos de estudos de vírgula joanina. Em versões muito antigas, a gente tem ali algumas menções, em vez de ser ali Espírito, água e sangue, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo no céu. Então, nesse sentido, aqui na NVI que nós lemos, né, aqui mais precisamente, o foco está no testemunho aqui na terra, Espírito, água e sangue. A gente vai lembrar lá que essa teologia joanina, ela é importante por quê? Porque a água, na verdade, ela vai para a gente demonstrar o batismo, e isso representa o quê? Representa o início do ministério de Jesus. E nesse sentido, foi ali que o Pai declarou, né, o seu Filho amado. Então uma voz dos céus disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Então isso, de certa maneira, vai fazer o quê? Vai refutar, vai combater a ideia de que Jesus era apenas um homem comum que recebeu o Espírito de Cristo depois. Olha só o que estava acontecendo ali. A gente conversou ontem sobre a questão do gnosticismo, né? Que pregava essa questão de que o corpo é mau e tal, então tinha uma separação. Havia além, como se fosse assim, o gnosticismo ele fosse uma árvore,
uma árvore grande e tivesse um galho. E esse galho chama-se docetismo. Olha só que interessante essa palavra, né? Eu vou dizer para vocês o porquê disso aí. Mas de qualquer maneira, aqui continuando, a gente já falou aqui sobre a questão do batismo, agora vamos falar sobre a questão do sangue. O sangue, ele demonstra, na verdade, a crucificação, representa o fim do seu ministério e o seu sacrifício vicário. Sacrifício vicário, o que é isso? Quando a gente diz que a morte de Cristo foi um sacrifício vicário, a gente está afirmando que ele assumiu o nosso lugar na cruz. Quem devia ser crucificado lá somos nós, porque nós somos descendência de Abraão, de Adão, né? Abraão também, mas de qualquer maneira temos o pecado inerente dentro de nós e nós é que deveríamos ali estarmos sendo pregados. Mas Jesus se faz esse sacrifício por nós. E aí o que acontece? Nesse aspecto, quando o João cita o sangue, ele está refutando, está combatendo aqui o gnosticismo, que dizia que o divino, né, o pessoal que estava ali nas alturas no espírito, não podia sofrer coisa que a carne sofria e que Jesus realmente sofreu. Então combatia isso. E de qualquer maneira, o testemunho interno que vem pelo Espírito. O Espírito Santo é quem convence o homem, né, de que o testemunho do sangue e da água, ele é verdadeiro. Então, sem o Espírito, o batismo na cruz e a crucificação, digamos, o batismo e a crucificação, eles seriam, na verdade, apenas uns fatos históricos, mas com o Espírito de Deus, eles tornam-se um poder de salvação. Eu acredito que você saiba, né, o poder do Espírito Santo que age em você. Muitas vezes a gente tem ali algumas situações, a gente sente a proteção dele, a gente conversa com ele, a gente se relaciona com ele, muitas vezes a gente geme, fala em línguas, como nós temos pessoas que falam em línguas aqui, e a gente entende que o Espírito Santo transporta todas essas questões e ele, né, fala exatamente o que o nosso coração está sentindo para Deus. Olha que maravilha, a gente tem esse companheiro fiel, uma pessoa com quem a gente pode se relacionar e por isso ele é uma pessoa. Nós entendemos na nossa visão que ele é uma pessoa. Então, o docetismo, aqui só para vocês entenderem, a heresia que o João combatia nessa época é o seguinte: alguns ensinavam que Jesus parecia humano. Sabe como é tipo Denorex, parece, mas não é? Se lembra dessa propaganda antiga? Então, parecia humano, só que o que acontece? Cristo, na verdade, desceu sobre ele, vamos dizer, o Cristo, né? Desceu sobre Jesus Cristo no batismo, mas partiu antes do sofrimento na cruz. Olha só o que o pessoal fazia para poder ali, né, tentar ali mudar alguma coisa, racionalizar o tal do docetismo, que na verdade significa, justamente em grego, dokeo, parecer, significa essa coisa de parecer, o docetismo. Olha só que interessante. Já vimos gnosticismo, já vimos docetismo, a gente também já falou do sacrifício vicário, coisas que você vai assimilando a questão teológica. De qualquer maneira, a ênfase que João aqui quer dar, ele escreve isso para combater tudo isso, porque ele fala o seguinte, lá no versículo 6, não apenas por água, mas por água e sangue. Demonstrando então que a divindade e a humanidade de Jesus não foram separadas, né, em algum momento ali da caminhada dele, ou dali, quando ele subiu, antes de ser pregado na cruz. Não, tudo faz parte de tudo. Então não tem nada que ficar separando esse tipo de coisa para poder ali justificar alguma situação que nós temos ali, essa divergência, aquela coisa toda, para que nós daí racionalizemos isso e deixamos de lado a nossa fé. Então, só para você entender, né? No Antigo Testamento, a gente vai lembrar também que eram importantes ali 2 ou 3 testemunhas para validar um fato. Ali a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. E João apresenta essas 3 testemunhas aí celestes e terrenas para dizer que a nossa fé, ela não é baseada em fábulas, mas sim em provas concretas e espirituais. O Espírito, a água e o sangue. Então olha só que interessante para você compreender isso e confirmar realmente que Deus é esse detentor da união hipostática, 100% homem e 100% Deus. Um pouquinho, né, cheio de teologia hoje, mas é necessário para compreender aí a profundidade do evangelho aí da epístola de João. De qualquer maneira, seguindo adiante, João vai reforçar a segurança que a gente tem ao falar com Deus. Ele vai falar o que para a gente? Que se nós pedirmos segundo a sua vontade,
Deus nos ouve. Olha só que interessante. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender essa questão de que aquilo que nós precisamos orar é aquilo que está dentro da vontade de Deus. Então, nesse sentido, a gente vai, inclusive, aqui no momento de oração coletiva, fazer orações que estão na Bíblia, para nós podermos caminhar e compreendermos aqui e cumprirmos aquilo que João está falando para a gente. De qualquer maneira, aqui o capítulo vai terminar com a afirmação de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a última frase é um conselho prático e direto: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Cuidem-se com os ídolos, né? Não é cuidem-se com os idosos aqui, mas de qualquer maneira, esse é o fechamento perfeito. Parece fora de contexto, mas olha só, um ídolo, o que que é? É qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, e isso tem a ver com o que a gente vai orar agora, nesse momento de oração individual, com a ansiedade que toma conta de tudo, acima de Deus, com o trabalho, certo? Também a gente fica às vezes muito workaholic, né? Workaholic que eles chamam, que é o cara que é fissurado em trabalho, a pessoa que gosta de trabalhar e acha que produzindo ela tá ali se sentindo bem e tal, mas de repente ela anula algumas coisas da vida dela em prol de uma situação. E será que vale a pena monetizar, às vezes, o lazer com a família, monetizar um tempinho com Deus? Será que vale a pena fazer isso? Política também toma o lugar de nosso Deus, né? Que às vezes a gente fica tão fissurado aí nas discussões para lá e para cá de fulano, ciclano e beltrano, e será que eles estão aí para a gente? Será que eles se importam realmente com você, no seu dia a dia, na sua realidade? E até a própria religiosidade, quando nós queremos parecer alguma coisa, mas nós não somos efetivamente. Então, essa questão denorex da religião é uma coisa que nós precisamos também tomar cuidado. Então, por isso, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe nesse tempo, e a gente agora vai ter um desafio para a gente pensar sobre o que tem tentado ocupar o lugar de Jesus no meu coração neste dia.